ponto a ponto desta noite, entrevista o prefeito, vice-prefeito de Cachoeiro e secretário de Gestão Especial, Júnior Correia, também o presidente da Gersa, Wilson Carlos Gomes Coelho, não vou esquecer, e também a secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Larissa Patrão, tá? Não esqueci. Como eu sou um cara que gosta de fazer média, vou começar pelas mulheres. Não é você que é uma autoridade aqui, você, tá, Juninho? Mas eu vou conversar com a Larissa. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Boa noite, Juninho. Boa noite, Wilson, meus colegas de secretariado. Boa noite, Toninho. É um prazer de novo estar aqui com vocês. Gostou da minha mexida aqui na mesa? Achei bonita, Achou? Até porque... Elegante, elegante. E nós somos minoria, né? Também tem isso. Nós somos minorias e a gente, às vezes, sofre por isso. 3 homens na mesa e um lá na retaguarda. Já pensou? Nas secretarias nós somos minorias. É também? Sim. Mas são as minorias que mais pedem, que mais faz, que mais dá mais resultado também. Gostei, o que mais faz. Então tá bom. Boa noite, vice-prefeito Júnior Correia. Boa noite, Toninho. Boa noite a todos os cachoeirenses que estão nos acompanhando aí hoje. Estamos aí para poder conversar um pouquinho sobre esse início de mandato, sobre o futuro do mandato, conversar tudo que vocês quiserem aí, falar com a gente. Nossos colegas aí, Wilson. Eu gosto de falar Wilson Carlos, eu não gosto de falar o outro sobrenome dele, não. Se você falar Wilson Carlos, Toninho Carlos, Roberto Carlos, vai ser muito Carlos. José Carlos. José Carlos também é muito certo. Carlos na mesa aqui hoje. Mas o Coelho é de outra toca. Wilson, boa noite. Boa noite. Foi bom você tocar nesse assunto. Sim. Cachoeiro tem quantas tocas de coelho? Tem mais, muitas. Dá para mais de 50. E ninguém admite que é parente de ninguém. A minha toca é lá de Conha, lá daquela região. Lá. Então, eu já procurei a toca do ex-prefeito Vitor Coelho, já a sua, do cara que é o juiz aqui. Ninguém admite. Tem o Gastão Coelho. Gastão Coelho. Tem os Pios, né? Pios. Ninguém admite que é da mesma toca. É um negócio... É porque Coelho faz tanto filho que aí depois vai espalha tudo. Espalha tudo. Mas todos eles são de descendência portuguesa. A maioria. A maioria, né? Descendência portuguesa. Migração portuguesa. Isso aí. Mas, Juninho, agora sim, agora é conversando com você agora. O papo é com você como secretário de Gestão Especial, vice-prefeito do município de Cachoeiro. Me faz compõe pra gente aqui como é que foram esses primeiros 100 dias de governo da sua administração e Ferraço. Administração Ferraço. Nós somos aqui como colaboradores, soldados, né, do prefeito. Então, acima de tudo, mérito basicamente dele, que primeiro escolheu a equipe, que escolheu o secretariado para estar junto, as equipes para poder estar trabalhando. A gente contribui um pouco, né, Wilson, né, Larissa? A gente contribui um pouco. A gente, cada um na sua caixinha, cada um na sua competência, a gente tenta ajudar o município cada vez mais naquilo que é o direcionamento do nosso prefeito Ferraço. E esse início, acho que principalmente esses 100 primeiros dias, eles mostraram uma cara nova, um jeito novo de se enxergar Cachoeiro. Mas eu quero deixar aqui salientado, o Toninho, que esse jeito novo, essa cara nova, não é uma surpresa muito grande para o cachoeirense, porque o cachoeirense já conhecia o jeito Ferraço de governar e era isso que o povo queria, sabe? Esse jeito, como é que eu posso dizer, enérgico do Ferraço governar, sabe? Eu acho que faltava um pouco disso, o cachoeirense precisava dessa liderança enérgica, mesmo com a bengala, mesmo com mobilidade reduzida, mas a energia, né, do gestor Ferraço de governar a cidade era uma coisa que a sociedade estava precisando já há um bom tempo. Obviamente, alinhado aos avanços tecnológicos, aos avanços das novas dinâmicas da política, que talvez hoje seja o maior desafio para o prefeito, mas que ele sabe ultrapassar isso com muita maestria, justamente com o secretariado e a equipe que ele montou, de pessoas antenadas, com cabeça antenada para os novos métodos, e é por isso que eu acho que a gente conseguiu aí bons avanços. Um deles que estava faltando no nosso município,
Não, na verdade, antes de falar de alguns avanços por enquanto, eu queria falar o que foi feito logo no início, que deu sustentação para que a gente já começasse a fazer uma mudança que foi muito importante. O Larissa e o Wilson estão aqui, eles serão testemunhos do que eu vou falar. A gente precisou fazer nesse início quase que uma auditoria interna de contratos, de convênios, de projetos, né? Tudo aquilo que... E até hoje a gente está fazendo Algumas ainda. secretarias passaram por uma auditoria. Todas, na verdade. Todas, na passaram, realidade, né? Só não passou a minha porque não existia. Né? Mas Salvo todas... pelo gongo. A Gersa passou, Cultura passou, todas as secretarias, de algum modo, de alguma Uma forma... exigência, inclusive, do Ministério Público. Isso, muito em conjunto com o Ministério Público, mas até mesmo do nosso prefeito. O Ministério Público, na verdade, ele ajudou a gente a dar legitimidade a todo o processo que a gente já estava fazendo de maneira interna, né? O Ministério Público ele só cobrou porque eles pediam que a gente desse respostas para eles que não vinha há muito tempo. Mais de 8 anos não ia resposta para o Ministério Público. Então a gente começou agora a mandar para eles e colocar o Ministério Público parceiro da administração. Né? Eu acho que quando a gente coloca o Ministério Público, quando a gente coloca a Justiça, né, do nosso lado ali para governar junto com a gente está mostrando que a gente quer de fato fazer aquilo que é correto. Porque muitas vezes o que é correto, ela tem uma técnica que às vezes a gente não está sabendo ainda como chegar. Tem muito disso, sabe, Tony? Às vezes a gente quer fazer algo, vamos colocar aqui, um problema de choveu, aconteceu um desastre ambiental e a gente precisa agir de maneira emergencial. E aí a gente sabe como fazer em até certo ponto. Então a gente chama o Ministério Público e a gente pede ao Ministério Público qual a técnica que eles vão aprovar que a gente faça. Então ter o Ministério Público do nosso lado, ele é muito importante, sabe? Então o Ministério Público ele pediu para a gente para que nós fizéssemos essa auditoria e a gente já estava fazendo. E eu vou te dizer, muitos contratos nós revisitamos, muitos convênios, até mesmo licitações e contratos que estavam aí de maneira emergencial. Nós fizemos ali um levantamento bem próximo e nós conseguimos ali, nesse início de ano já, uma folga para a gente, seja de redução de contrato, né, do valor dos contratos, seja até mesmo de revogação de alguns contratos que não era naquele momento necessários para a gente. Então isso deu uma sustentação para que a gente pudesse fazer algumas mudanças. Uma delas que eu falo, Toninho, que eu acho que é o mais emblemático, que eu dei bobeira de não ter feito um registro, sabe? Eu dei bobeira, a gente tinha que ter tirado uma foto. Quem ia no CMU até o ano passado, chegava no CMU, o Wilson aqui foi secretário de transporte, já, né, Wilson? Foi. Já foi secretário de transporte, então... Na época do Ferraço. Na época do Ferraço. 20 anos atrás. Então eu acho que o Wilson, se ele fosse igual ele foi no CMU ano passado, ele ia ficar espantado. Era um cemitério de maquinário aquilo dali. Caminhão tudo parado, retro tudo parado, escavadeira tudo parado. Nós temos lá 2 retros que eu fui semana passada, retros boas, marca boa, New Holland, só marca boa. Já estava com o número de lote para leilão. Leilão esse que a gente conseguiu no ano passado na transição, né, através da transição da Secretaria de Administração, né, no caso hoje o secretário Amós, que na época estava com a gente conseguiu barrar esse leilão. Maquinário de mais de R$1 milhão, que hoje o Mauro ele já falou que com 200 mil ele consegue recuperar e botar para trabalhar para o município. Nós tínhamos ali uma enormidade de máquinas que estavam paradas, eu não sei se propositalmente, aí quem tem que dizer é a consciência deles, mas máquinas paradas que estavam para leilão e que hoje elas estão em fase final, algumas delas, porque a maioria já está no campo. Nós já temos 2 patrulhas mecanizadas. Uma hoje está lá em Forquilha, preparando a estrada de Forquilha. Outra está lá em Conduru, fazendo a estrada de Jabuticabeira.
Nós temos uma aqui na cidade que está, se eu não me engano, em Santa Fé, e uma outra que fica só para a cidade mesmo. As Então, mesmas máquinas que as estavam mesmas preparadas máquinas para que leilão. estavam preparadas para leilão hoje estão funcionando. Por quê? Porque no passado pensava-se que era melhor ter uma terceirizada. E para mim não tem problema você ter uma terceirizada. Né? Fazendo uma boa gestão de contrato, fazendo uma boa fiscalização, não tem problema você ter uma terceirizada. Só que tendo um maquinário próprio, recebendo maquinário do governo do estado, de deputado, né? A quantidade de maquinário que nós tínhamos não justificava nós termos um contrato milionário de aluguel de máquinas, sendo que essas máquinas nós estavam lá sucateadas para ir para leilão, máquina de 1 milhão que a gente ia vender por, sei lá, 500 mil, metade do preço. Aí qualquer um outro que fosse lá e comprasse no leilão, fizesse um investimento aí de 300 mil, colocava, fazia a máquina funcionar e se bobear, igual aconteceu já, a pessoa ia mesmo prestar serviço para a prefeitura. A mesma pessoa colocava lá de aluguel na terceirizada para prestar serviço para a prefeitura. Então, assim, mudou a visão. A gente conseguiu isso graças à contenção de despesa, revisão de contratos. Aí a gente conseguiu fazer. O nosso contrato na Secretaria de Transporte, que não existia, era de justamente máquina quebrada, ia para uma empresa, uma mecânica, ia lá, eles davam o parecer e eles mesmos faziam o serviço, se a prefeitura liberasse. Tinha máquina que... Nós temos uma máquina que está desde 2022, até hoje lá. Inclusive, o dono da empresa, que é amigo meu, até meu diácono lá, no aeroporto, o Barbieri, em 2022, falou: Juninho, pelo amor de Deus, fala com o pessoal para liberar essa máquina. Eu quero liberar meu pátio. Eu quero conseguir... Eles não falam para o que eu tenho que fazer. Colocaram, abandonaram a máquina aqui. Ano passado, eles queriam tirar a máquina para levar para leilão. Nós já estamos em conversa com o Barbieri. Só está terminando dele de fazer um outro serviço de uma máquina que não é nossa, de outra pessoa, para liberar a máquina nossa, para que a gente possa dar encaminhamento para ela. Então, como essa, tinha várias outras que estavam ali já há 1, 2 anos numa empresa, sucateando para levar para leilão. Então, a forma nossa do prefeito Ferraço e a nossa equipe de trabalhar é essa. É seriedade, transparência. Aquilo que for de competência nossa é a gente que tem que fazer, não pode fugir do compromisso. Então, assim, eu acho que essa parte do transporte é uma das que ainda não está do jeito que a gente quer, sabe? Ainda não está, assim, redondinho. Mas eu acho que as retros, elas ainda estão terminando ainda. Mas quando a gente conseguir resolver o problema das retros aí que estão lá na Secretaria de Transporte para dar manutenção, e chegando às outras 3 que a gente já pediu maquinários, a gente vai ter, além das equipes trabalhando, nós vamos ter uma lá de apoio, para quando uma estragar, a outra já substituir. Então, até mais ou menos a metade do ano, eu tenho certeza que nós vamos estar assim, já caminhando redondo no município. Hoje a gente já está conseguindo atender, mas até o meio do ano vai estar redondo, que é a expectativa nossa. Nós temos vários avanços aí, mas eu não quero também ocupar a nossa conversa toda aqui, porque os colegas têm coisas importantes para poder falar, tanto na cultura quanto na AGERSA também, que é outro pepino. A AGERSA é um outro pepino, né, o Wilson? Por isso que o Wilson foi convidado, porque ele é um homem sério, que a gente já conhece, o Ferraz principalmente já conhece o trabalho dele, e a agência reguladora não é fácil, né, Wilson? É um trabalho complicado, um trabalho difícil, demanda uma atenção, uma seriedade, um senso de justiça muito grande acima de tudo, né? Porque você está trabalhando justamente nesse limiar entre aquilo que é interesse do poder público, aquilo que é interesse da empresa privada que está com concessão e aquilo que é interesse da comunidade, né? Seu Wilson. Eu e o Wilson, antes de vocês chegarem, nós conversamos aqui mais de uma meia hora, colocando os pingos nos is. Eu trouxe o Wilson, há pouco tempo atrás, eu trouxe o Wilson aqui, mas eu já estou fazendo uma pauta exclusiva com o Wilson. Nós vamos debater aqui. Ele é tão grave, que nós discutimos aqui, ele é tão grave que carece de um programa específico para debater, para levantar situações. Gente, o pessoal de Cachoeiro, vocês não têm noção. A gente tem acompanhado a administração e vocês não têm noção como é que a administração Ferraço pegou a prefeitura de Cachoeiro.
eu sei como é, eu conhecendo bem o estilo Ferraço e vendo o que ele está segurando, eu posso dizer, Ferraço ele deve estar tomando calmante para aguentar, para ficar calado, para não olhar pelo retrovisor. Acho que ele é isso que eu acho que uma das propostas dele é não ficar olhando pelo retrovisor, é não mostrar o que o outro fez ou deixou de fazer. É ele fazer. O que pode ser feito? E a gente tem que ter a boa vontade, aí eu falo, nós da área de comunicação, nós temos que ter a boa vontade para ajudar a administração a conduzir o município, Júnior. É bem por aí. Mas vamos lá. Vou te falar, vai ficar por último, porque o assunto com você é pesado. Eu quero falar com a minha secretária aqui de Cultura. De repente a ampulheta acelera. Deixa a ampulheta aqui, a gente vira ela outra vez, não tem problema não, pode ficar tranquilo. Você não conseguiu fazer o carnaval. Você chegou muito em cima. Não conseguiu. Mas nós conversamos aqui, um dos projetos que você tem, que é um projeto do Ferraço, que ele já fez na administração dele passada, que foi o Cachoeiraço. E o pessoal de Cachoeiro está esperando, está aguardando o Cachoeiraço. Sim. Entendeu? Está esperando o Cachoeiraço. Vai acontecer em maio ou vai acontecer na festa de Cachoeiro em junho? Não, isso já é uma promessa do Ferraço de campanha, a gente sabe, porque eu tô ali na cultura, a gente sabe o quanto a gente é cobrado. Ó, Ferraço prometeu, Ferraço prometeu. Eu falei, Ferraço prometeu, ele vai fazer. E a gente não tem data. Você que é secretária? Sim, a gente vai fazer junto, porque eu digo assim, o Ferraço é como você falou, viu, o Toninho? Ele é prefeito, mas ele dá conta de todas as secretarias. Ó, liga domingo, liga sábado, não tem hora. Então, a gente vai fazer o Cachoeiraço, agora a data a gente não tem ainda. A gente está estruturando por quê? A pasta da cultura e do turismo é evento o ano inteiro. Os eventos grandes que vocês estão vendo aí, eles são pontuais, mas evento é o tempo todo. E a gente via que uma reclamação das pessoas nas outras... Quando a gente começou a receber os artistas, né? Era o quê? Falta de divulgação. A gente não sabe nada que acontece em Cachoeiro. Então, a gente conseguiu colocar uma rede social e um perfil só para cultura, para que esse problema fosse sanado. E isso a gente tem. Só que agora o problema é o quê? A gente não está dando conta de divulgar com antecedência os eventos que tem. Por quê? É um atrás do outro. Vou te dar um exemplo agora. A gente está com o aniversário de Sérgio Sampaio, que foi ontem, junto com o mês do rei, porque a gente acha que uma semana para o rei é muito pouco. Então, a gente está fazendo o mês inteiro de programação do Roberto Carlos. Inclusive, eu quero deixar o convite para vocês. Quarta-feira... Já começou semana passada. Já começou semana passada. A gente está fazendo um mês inteiro de festa do rei, porque uma semana é muito pouco. Mas quarta-feira a gente vai ter a apresentação do cover do Roberto Carlos. Inclusive, essa semana ele está lá na casa. Vai ter o Toninho Carlos também? Não, porque também seu parente, eu aniversariei dia 10. Então, você pode ir para casa do Roberto Carlos comemorar. Toninho Carlos, Roberto Carlos. Toninho Carlos com Roberto Carlos. Espera aí, olha aqui. Lá é o cover Robson Carlos. Vocês vão ver que incrível. Inclusive, eu estava mostrando para as meninas aqui. Se precisar de um trio, tem o Wilson Carlos. Se precisar de um quarteto, tem o José Wilson Carlos. Carlos, Juninho Correia, vai dar todo mundo certo. José Carlos. Então dá. E aí, a gente não está dando conta de fazer a programação, a divulgação com antecedência. Então, é um problema, porque, Juninho, a gente lembra de falar... Até mesmo ali, quando foi feito o planetário, que o planetário veio aqui do lado do palácio, nossa senhora, o pessoal já está me perguntando quando que vai voltar retornar. O planetário. Porque foi num sábado, né, de manhã, e... Não deu conta. Não deu conta, muita gente ficou sabendo muito em cima, e muita gente, assim, que queria que tivesse mais vezes... Né, o planetário para poder levar o filho, poder... A Cachoeira tem uma carência mas diária é uma ação para deles. levar a família muito grande, né, cara? É uma ação deles, do planetário. Eu peço sempre um projeto piloto, porque como eu não conhecia, eu queria um projeto piloto. E a gente viu que mais de 700 pessoas entraram no planetário. Então o professor Júlio falou assim, deu certo, né, Larissa? Agora vamos continuar? Aí eu falei, agora vamos continuar. Então o projeto já está desengavetando, sabe, Juninho? E eu lembro que muita gente não sabia que o planetário vinha, aí viram o cara vestido de astronauta. O pessoal tirando, foi só em Cachoeiro para ter o astronauta. Mas porque o pessoal não sabia que tinha um planetário lá. Mas isso movimentou o pessoal. Mas por que tem um astronauta no centro de Cachoeiro? A TV Gazeta me mandou recado. TV Gazeta. Então, assim, às vezes a gente acha que não, mas até mesmo a Avenida do Lazer de domingo, a Avenida do Lazer é uma parceria da Secretaria de Cultura com a Secretaria de Esporte. Né? Porque no domingo ali, a Larissa vai falar melhor, mas quando o Rodolfo ele falou, Juninho,
Ele falou comigo que falou com o Ferraço. Mas ele falou comigo primeiro. Ele falou, Júnior, eu queria voltar à Avenida do Lazer, porque por conta da pandemia parou, né? Acho que já tinha parado um tempinho antes, mas era uma marca do Ferraço, a ocupação das praças pelas famílias. Então sempre foi muito movimentado isso, principalmente o período do Ferraço. Falou, eu quero voltar. E aí, quando ele falou de fechar, eu no mesmo momento, antes dele fazer o primeiro, eu perguntei, você, com a equipe que você tem, você consegue fazer em quantos lugares ao mesmo tempo? Porque eu já pensei em avançar para outros bairros, né? Tanto é que ele avançou para o IBC, aí, esporadicamente ele faz no interior, a gente já quer avançar quando essa obra da linha vermelha ali terminar, né, mesmo de curar. A gente já quer fazer na linha vermelha ali na Baixada do Zumbi, mas aí a cultura junto, ela vai, o Beleza vai lá fazer a apresentação, tem apresentação... Todo domingo tem uma apresentação diferente. Todo domingo tem alguma coisa. Esse domingo foi agora do autista, Tina, né? Por conta dos autistas, né? É, caminhada do autismo, de conscientização. Então, assim, a nossa secretaria, as secretarias, elas estão realmente muito ativas e mostrando que a gente quer... Eu acho que o nosso maior legado vai ser fazer o cachoeirense voltar a ter orgulho dessa cidade, sabe? Voltar a ter o orgulho dessa terra. As pessoas, elas ainda... Eu vi esses dias o vídeo, acho que a Larissa até compartilhou isso. Daquela reportagem... Há muito tempo atrás. 1980, né? Perguntando o que falta em Cachoeiro. Falta vida noturna. Falta alguma coisa para lazer à noite, lazer no final de semana. Espaço pra família, falta tudo, E até hoje falta. Só que... Talvez no passado tinha uma maior dificuldade para o cara sair daqui para Marataízes, ir para Vitória, ir para Vila Velha. Hoje em dia não é mais tão difícil, não. Hoje em dia as coisas estão mais dinâmicas, estão mais acessíveis. Se não tiver atração. Se não tiver atração, principalmente o povo mais jovem, muda, vai para Vila Velha e fica. E a cidade fica envelhecida. Quem não tem oportunidade de mudar... Passa o final de semana lá e volta. Às vezes na casa de um amigo, alugam um apartamento lá, 6, 8. Então a gente tem que mudar essa lógica para que essa pessoa que está saindo, ela possa entender que aqui é uma oportunidade dela também passar o final de semana dela, até pessoas dos municípios vizinhos. Porque a vida noturna, ou uma vida de cultura, de turismo aqui para Cachoeiro de Itapemirim, que é a missão dela, voltar a ter uma vida, ou ter uma vida de fato que nunca teve, não é só para o cachoeirense. Até porque, vamos ser sinceros, o próprio Jesus falou isso, o profeta nunca é reconhecido na sua terra. Mas para quem é do entorno nosso, falar, caramba, Cachoeiro voltou a ser uma cidade metrópole aqui no sul do estado. Protagonista, aí começa a voltar tiriense vir para cá, muquiense vir para cá, castelense, até o pessoal da praia passa a vir para cá. Aí o cachoeirense vai passar a ter valor. Os vai 40 passar a falar, mil é minha habitantes, cidade. Juninho, que foram embora, podem voltar. Porque Pois é isso é. que a gente quer, né? O Cachoeiro está diminuindo. Vamos rodar a entrevista, que eu tenho três pautas aqui ligadas, principalmente à área do turismo, que eu vou querer a participação do vice-prefeito e a sua. Mas vou deixar para daqui a pouquinho, que eu tenho que falar com o Wilson. Você vai me falar depois. A vitória, né? Daquela confusão, a APA versus ecoturismo, virou Vencemos o turismo. O turismo venceu. O turismo. O turismo venceu lá na Serra do Caramba. E também, qual foi a sua avaliação? O que você tirou de proveito, da cartola no encontro lá no Sesc, com as palestras dos prefeitos do André Português, lá de Miguel Pereira, e do prefeito de Camboriú, que deixaram de legado nessa conversa, e também, já que nós estamos falando em espaço para a família, para a criança, aquela coisa todinha, Teatro Municipal, Ilha da Luz e, por que não, Praça de Fátima. Entendeu? Essa é uma situação. Sim. Mas, Wilson, vamos conversar nós dois agora. Chega lá. Aquele papo que nós tivemos aqui nos bastidores, vamos botar ele agora no ar. A questão uma parte, né, Wilson? Uma parte pequenininha. Você falou que ia fazer posteriormente. Vou fazer um programa com você especial. Isso. E eu espero que todos estejam atentos, porque o assunto é sério. Só o... Como é que eu vou jogar? Só o milho agora. Só o spoiler. Só vou dar um spoiler agora. Ô, Toninho, antes de você falar, então, propriamente com o Wilson, eu queria aqui só falar o seguinte. Eu acho que a maior missão do Wilson, que ele já está começando a cumprir, é dar de novo transparência à Gersa. Essa última visita que ele fez na terça-feira passada na Câmara já mostrou um pouco disso.
sabe? De fato, uma transparência. Né? Ele não precisou, você foi convidado, não chegou a ser convocado, não, foi convidado. Né? E ele mesmo falou, Juninho, eu tô indo, eu queria que você fosse. Eu estive lá junto com ele, participando da sessão. Uma sessão assim que o que perguntava era respondido. Inclusive aquilo que às vezes em outros momentos o diretor-presidente poderia até fazer um jogo duro para tentar fazer um discurso político. Ele não. O nosso negócio aqui é dar transparência, mostrar qual é a realidade. Às vezes a realidade não está boa para o nosso lado. E a gente tem que mostrar. Infelizmente está acontecendo isso. E a gente precisa de ajuda das pessoas para poder nos ajudar a romper esses desafios. Eu acho que não é errado, não é crime a gente ter problemas, a gente ter desafios. Agora, a gente não pode se furtar de pedir ajuda quando a gente precisa. E é isso, eu acho que o Wilson tem feito muito bem. Tem solicitado ajuda. As últimas reuniões que teve com as empresas aí de concessão, eu não pude participar, mas algumas eu participei. E a gente está tocando. Tem projeto bom que veio da gestão passada que a gente está tocando, a Iluminatec mesmo, com a concessão da iluminação pública. Então, acho que o Wilson está trazendo uma transparência que estava precisando há um bom tempo lá na Gersa. Só dos casos de situação, Wilson, que eu tenho colocado aqui, é a questão do esgoto empoçado. Você vai explicar depois para a gente como é que isso funciona, que inclusive passa dentro da rede pluvial, que é a rede de água. É um assunto muito, mas muito sério. O lançamento do córrego, o lançamento dessa sujeira toda dentro do rio Itapimirim, numa empresa que ano passado liberou 15 milhões para a Gersa e esse dinheiro foi parar na mão... Não, a Gersa não. Para a Gersa não, foi direto para a prefeitura. Foi direto para a prefeitura, que eu deveria ter passado pela Gersa. Deveria ter submetido a Comusa, submetido. Uma série de órgãos aí que precisava ser submetido. E aí eu sou obrigado a bater palmas e parabenizar o vereador Vitor Azevedo, que foi prestador de serviço lá na BRK. E no programa aqui ele esclareceu... Primeiro foi na Câmara Municipal, o assunto foi tão interessante que eu trouxe aqui. E também se isso implicaria todas essas irregularidades que nós vamos debater, se amanhã ou depois pode vir a causar, implicar numa rescisão, um distrato do contrato da BRK, uma empresa que fatura cerca de 12 milhões por ano em Cachoeiro Itapimirim, por mês, melhor dizendo, que dá um total altíssimo, e a gente sente que está havendo uma desaceleração dos investimentos no município. Aí deixar por sua conta agora para você fazer a sua colocação. Veja bem, a Gersa, ela tem uma função assim de extrema importância porque ela fiscaliza e regula 4 contratos do município, né? O saneamento, água e esgoto. Ela controla também a parte de iluminação pública e o transporte urbano coletivo, né? E o estacionamento rotativo. Então, são 4 contratos assim que impactam diretamente o usuário, que é a população. Né? Então, não faz sentido a gente ficar querendo esconder as coisas, porque isso é perceptível. Né? Os moradores ali do Jardim Itapimirim, do Coramara, né? do Agostinho Simonato, a gente falar que o esgoto está todo ele sendo coletado e tratado, é uma mentira. Nós temos, inclusive, essa imagem aqui. Pois é. Então, coloca aí para mim, Ramon, essa imagem aqui. Quer ver? Olha aqui. Olha o esgoto que é tratado 100% em Cachoeiro. E esse córrego aí exatamente dizer que é 99%, né? 99,98%. Né? Pois é. Então, a gente não está assim... Esse córrego que nasce aonde, passa aonde até chegar no rio? Ele vem daquela região ali de Santa Teresa, de São Simão, desce ali pelo Jardim Itapimirim, né? Desce pelo Agostinho Simonato, passa atrás do... Passa no Monte Cristo ali. Monte Cristo, passa no BNH e deságua lá no Coramara. O Coramara ali, né? O Coramara atrás do restaurante do Aloísio ali, para trás daquela... sim. E sai lá no valão e vai direto para o Itapimirim. O Rio Itapimirim. Né? Então, quer dizer, nós não estamos fazendo denúncia, nós estamos evidenciando. São fatos. E o que a gente quer com isso? A gente quer resolver o problema. Entendeu? Porque a população, ela exige da gente
um posicionamento com relação a isso. E nós estamos cobrando esse posicionamento da concessionária. A gente quer isso, a gente quer resolver, né? Então, quer dizer, a iluminação pública, a mesma coisa, né? Atende a todo mundo? Não. Então, a gente, dentro do contrato, a gente está analisando as possibilidades de fazer um atendimento pleno, para que todos tenham uma iluminação de qualidade. Amanhã, né, por exemplo, a gente vai iniciar a substituição das lâmpadas da cidade. Nós vamos começar no Boa Vista, Zumbi e Pacotuba. Trocar pelas LEDs, é isso? Exatamente. Exato. Então, quer dizer, nós estamos assim, intensificando essas ações. E Pacotuba ou Tijuca? Pacotuba. Pacotuba. Tijuca vai ficar para um segundo momento. Né? Mas a gente vai abranger, dentro de um horizonte aí de 540 dias, toda a cidade de Cachoeiro. Né? Então, quer dizer, as ações que nós estamos movendo lá, além da preocupação que foi colocada logo no início pelo prefeito Ferraço, quando nos convocou, né, é atenção a todos os contratos, uma leitura rigorosa e uma auditoria, né, em todos os procedimentos recentes, né, que impactam direto naquilo que afeta a economia do município, que são as tarifas. Né? Então, essas tarifas elas estão sendo todas recalculadas, avaliadas. Eu vi uma matéria sua no site de um colega nosso, do IOF, do Leandrin, em que você está dizendo que a tarifa de água em Cachoeiro Itapemirim, tarifa de água e esgoto, é a mais cara do estado. No momento, sim. Né? Pode ser que tenha alguma outra concessionária que ainda não aplicou, né, as correções, né? Mas hoje a tarifa de água e esgoto que é praticada aqui em Cachoeiro, ela tem um valor representativo. Né? Se você somar aí a tarifa mínima de água e esgoto, hoje é R$ 80,50. Né? Então, quer dizer, é um valor que representa para a população, que é a grande maioria, né, que usa até 10 metros cúbicos, né, tem que pagar todo mês. Aproveitar que a Larissa é dentista até que gasta bastante água. Eu ia falar né, isso agora, do comercial é mais caro. Muito mais caro. A minha mulher é oftalmologista, ela não gasta 1.000 litros de água aqui, 1.000 por mês. Não. E, no entanto, paga 200 lá vai bordoada. Porque aí são as classes. Né? Quando foi concebido a estrutura de arrecadação, né, de faturamento mensal, ela é dividida em classe residencial, comercial e industrial, e poder público também. Então, cada uma dessas classes ela tem um valor de referência mínimo. E, a partir disso, é que as cobranças acontecem. Então, Meb, porque é o seguinte, por que eu fiz essa pergunta? Por que essa situação toda que você está colocando, que é a questão que a gente vê que está uma desaceleração dos investimentos, a empresa está muito fechada. O Vitor Azevedo colocou isso aqui de uma forma... Na hora que eu vi na Câmara Municipal a fala dele, e depois eu o trouxe aqui, eu senti, esse cara avançou demais. Esse cara, ou ele sabe demais, ou a empresa está fazendo de menos. E agora eu posso afirmar, ele sabe demais, sabe muito, e a empresa está fazendo de menos. Toninho, veja... Ali hoje virou uma redoma. É tudo fechado. Você não sabe o que está acontecendo na cidade. E os caras vêm de fora, tá nem se importando com o que está acontecendo em Cachoeiro, quer ganhar. O que a gente tem que entender é o seguinte, existe uma concessão de serviços. Né? A empresa concessionária ela não é dona do sistema de abastecimento de água e esgoto. Né? O detentor é o município. Então, ela é um prestador de serviço. Cabe a quem fiscalizar a Gersa? Olha, tem o Tribunal de Contas... Ou melhor dizendo, a BRK, meu Deus do céu. A Gersa, ela também é um órgão de governo, né? E a controladoria do município pode fiscalizar a Gersa. Não, eu fiz essa pergunta pelo seguinte, eu sei que quem tem que fiscalizar as empresas concessionárias é a Gersa. Sim. Tá? Mas a Gersa fiscaliza sozinha ou depende do Ministério Público, de Câmara Municipal? Tem algum órgão desse omisso nessa fiscalização? Não, veja bem, o regramento de fiscalização ele é estabelecido no contrato. Né? E quem formula o contrato através de um processo licitatório é o poder concedente. Né? E aí existe a autorização. Então, dentro daquele regramento, a Gersa ela procura fazer as fiscalizações de acompanhamento. Né? Logicamente que qualquer alteração no contrato, nos contratos em si, tem que ter uma prerrogativa legal.
né? Então, ou o poder concedente, ou a Câmara Municipal, né, que são os legisladores, vamos assim dizer, e executivos, né, é que tem prerrogativa para fazer essas alterações. A AGERSA não tem essa prerrogativa, ela fiscaliza. Sim. O contrato de concessão, quando foi lavrado, foi de 30 anos. Você está dizendo do saneamento. Do saneamento. Né? Foi de 30 anos. Isso. Depois veio no governo de Roberto Valadão, passou para 37 anos e meio. Isso, eles aumentaram em 25%, aumentaram em 25%, do né? tempo, é. Tá, do tempo. E depois veio o governo de Castiglione e elevou para 50 anos. Isso vai terminar agora em 2048. 2048. Isso, exato. Então eu volto a falar. Se não está atendendo, se está fugindo do contrato, se da fiscalização não está atendendo dentro da fiscalização toda, aquilo ali existiria, aí é a questão jurídica. Sim. A possibilidade, se está em contrato, olha, da possibilidade de rescisão. A possibilidade existe. Existe. Ela é contratual, né? Uhum. Tanto que tem as metas que têm que ser mensuradas ano a ano, né? Na evolução do contrato. Mas não tem essas metas também de falar em quanto tem que investir na cidade? Do faturamento, quantos por cento tem que investir na cidade? Exatamente. Exatamente. Tudo isso é estabelecido. Então, por exemplo, hoje, o regulamento que existe até 2048, a concessionária teria ou tem que investir em torno de 122 milhões nessa área de infraestrutura de rede, tanto de água quanto de esgoto na cidade. Uma coisa que eu não consigo entender, e se me perdoe a ignorância, tá? Você que é vice-prefeito, você que é o presidente da AGERSA, a BRK vem aqui, é concessionária, seja ela quem for, que já passaram 3, 4 empresas por aqui, ela chega aqui, tiver que botar uma água lá em Gironda, a prefeitura tem que pagar e eles recebem? Pois é, isso aí é estabelecido no contrato. É fácil, né? Existe é bom demais, hein? Existe uma área de abrangência, né? E toda a inserção para ampliação dessa área de atendimento tem que se avaliar, né? Se você tem um custo para fazer esse atendimento, ou você paga ele antecipadamente, antes de se fazer o investimento, ou então ele vai ser contabilizado para transferir o custo para a tarifa. De alguma forma, alguém tem que pagar essa conta, né? Então, é feita essa ponderação. E em diversas situações onde surgiram esses aditivos ao contrato, o próprio poder concedente ele optou em fazer o investimento para não onerar a tarifa. Mas tem situações que tem que analisar caso a caso, entendeu? Júnior, agora como vice-prefeito da cidade, já, claro que em alguma oportunidade já assumiu a prefeitura também, e como secretário de gestão especial, quer dizer, você tem um controle todo em todas as secretarias, inclusive a GES, sabe tudo o que está acontecendo, com a avaliação que você faz agora em função de tudo isso que o Wilson colocou. Então, Toninho, eu até penso o seguinte, é que a gente não está pensando em entrar já para poder cancelar contrato. A meta da GERSA não é essa. Eu acho que tem que deixar isso bem claro. A gente não está aqui para poder perseguir ninguém, não é para poder acabar com o contrato de BRK, com o contrato de Novo Trans, contrato de Iluminatec. Não é esse o nosso foco. O nosso foco é, aqui enquanto poder municipal, através da GERSA. Qual foi minha crítica? Eu não sei se o Toninho lembra. A primeira crítica que eu fiz quando eu subi na tribuna em 2021 foi justamente contra a GERSA. Contra a GERSA. Contra a GERSA. Eu sempre tive uma implicância com a agência reguladora. Mas por quê? Porque agências reguladoras é o seguinte, é uma faca de dois gumes. Ou ela pode ser uma fonte de transformação para a vida das pessoas através de um bom trabalho executado na regulação dos serviços públicos, ou ela pode ser apenas um gabinete ali fantasma que vai apenas fingir que está regulando e a gente finge que acredita que o serviço continua ruim. Então, esse sempre foi minha crítica. Do Vampeta, né? Ele fingia que pagava, eu fingia que jogava. Ser um cabide de emprego pura e simplesmente. Essa sempre foi minha questão em relação a uma agência reguladora. Mas a questão é o seguinte, quando o Ferraz chamou o Wilson e aí a gente conversando lá sobre essas questões todas e eu acompanhando o trabalho dele, a gente não está aqui para poder prejudicar empresa A, empresa B, empresa C. A gente está aqui para ser parceiro. O serviço, de certa forma, é nosso.
É nós que temos que entregar um bom serviço para a população. Se nós concedemos aquilo que o Wilson falou, se a gente concedeu para uma empresa privada, é porque lá no passado a gente entendeu que nós, enquanto poder público, teríamos muitas dificuldades de prestar um serviço com excelência, né, de maneira mais barata, porque, imagina, se a gente fosse cuidar do transporte público, a gente teria que ficar cuidando de frota, toda vez que precisasse trocar um ônibus, a gente teria que entrar numa licitação, motorista, o custo com o pessoal. Então, muito melhor a gente fazer uma concessão. Eu concordo com isso. A questão é o seguinte, a questão é que a gente precisa ver o que está em contrato. Obviamente, mudança de governo, ocorrem mudanças também de contrato através de aditivos, através de novas celebrações de acordos, e a gente tem que revisitar sempre esses aditivos, essas mudanças, para entender se não está fugindo daquilo que era a ideia original. Eu acho que, acima de tudo, é isso. Né? Então, eu acho que o Wilson, o meu entendimento, o meu parecer aqui em relação à Gersa atualmente, é justamente isso, é entender qual foi a intenção original quando se fez aquela celebração de contrato. Né? Mesmo com as diversas alterações ao longo do tempo, ela está cumprindo com aquilo que era a origem do contrato. Aquilo que se espera. Então, aquilo que se espera. Porque muitas vezes... Porque uma coisa, ô Toninho, vamos lá, foi Ferraz que fez a concessão de água e esgoto. Sim. Né? Acho que de transporte também, não foi, não? Foi. Não, transporte não. Transporte foi o Castelhão. O transporte foi o Castelhão. Mas na época do Ferraço já tinha Na época do Ferraço já houve uma alteração ali no transporte público. Mas, enfim, vamos voltar aqui na concessão para água e esgoto. O Ferraço que fez. Então, no passado, quando o Ferraço fez a concessão de água e esgoto, ele tinha uma meta, ele tinha uma intenção de por que ele fez aquilo. Hoje, nós passamos pelo Valadão, pelo Castellone, pelo Vito, e cada um fez uma alteração. Até mesmo as empresas alteraram ao longo desse tempo. Foi para a Foz, foi para a Odebrecht, agora a BRK. Porque mudanças acontecem e as empresas entendem que às vezes não está de acordo com aquilo que ela gostaria, então acaba vendendo a concessão, aquela coisa toda. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que revisitar aquilo que está na origem do contrato. E eu estava falando, uma coisa é o Ferraço que fez a concessão. Então, lá no passado, quando ele fez, ele entendia como é que era o município com o SAAI e como é que ficou com a Citago na época. Outra coisa é um Castellone da vida, que, enquanto prefeito, ele não sabe como é que era antes da concessão. Então, querer mudar achando que é simples uma letra mudar, é tranquilo. O Vitor, querer mudar por conta da letra. Eu vejo que no Brasil tem muito disso. As pessoas às vezes acham que mudar a letra da lei resolve todos os problemas. E não é assim que funciona. Você pode mudar lei, você pode mudar contrato, você pode... Se você não tiver um trabalho social de conscientização, ou se não tiver uma mudança de postura da população, você pode mudar a lei quantas vezes for, que não vai mudar a natureza do que são as pessoas em relação a um determinado serviço. Então, eu entendo o seguinte, qual é a origem daquele contrato, aonde a gente quer alcançar? Está cumprindo? Não está. Então, a gente tem que sentar, botar os panos limpos na mesa, lavar roupa suja se for preciso, e no final das contas a gente chegar ao seguinte, o que a gente vai fazer agora para poder resolver o problema da população? Então, por isso que eu acho que o Wilson, com a transparência dele, com a calma dele e com a determinação dele de entregar um bom serviço para a população, eu acho que é isso que está fazendo a diferença e vai fazer cada vez mais. O Vitor, que você comentou, ele vai estar sendo um parceiro nosso na administração, está levantando uma discussão que é importantíssimo que se levante lá na Câmara, que é o papel da Câmara, e isso legitima a gente também no nosso trabalho. Eu digo para os vereadores, às vezes eles conversam com a gente, falam, vocês legitimam o nosso trabalho muitas vezes. Às vezes a gente quer fazer algo, mas pode parecer que se a gente tomar a iniciativa, a gente está com interesse político, mas quando a Câmara de Vereadores levanta uma questão, ela legitima a gente tomar algumas posições. Eu acho que a Câmara está sendo parceira nisso daí, junto com a gente aqui na BRK. Na Gersa, desculpa. Ô Vitor, ô Wilson, definido então... Não vou te convidar para a próxima terça-feira, não. Porque vai ser depois do feriado, não vai ter tempo da gente fazer uma produção legal, com imagens, com tudo. Tá? Para você pegar a documentação. Nós vamos definir para o dia 29/4.
uma semana seguinte, ou seja, daqui a 15 dias. Combinado assim? Combinado. Então vamos voltar aqui com a Larissa aqui, falar um pouquinho. Larissa, você gostou então da vitória da rota do turismo ali na Serra do Caramba? Foi bom? Eu gostei porque acredito que o turismo, quando ele vai ser explorado, a comunidade precisa ser parceira. Se você não ouve a comunidade num desejo que ela tem, não vai dar certo. Então ali eles imploraram, eles pediram para que a gente fosse ao local para que não acontecesse o que a APA queria. Então aconteceu que virou não. Manteve o que já estava decretado. É isso aí, porque era um desejo. Do governador. É isso aí, era um desejo. O desejo não era da comunidade. Era interesses de alguém. Interesses. E aí o Ferraz foi incisivo. Olha aqui, vamos resolver, porque a gente precisa da Serra do Caramba. Então, aqui do lado, dentro de Cachoeiro. A gente vê um lugar lindo, né? Lindo e aqui do lado. Você vai de bicicleta, você vai andando. Muita gente já conhece. Aqui onde nós estamos, 3 quilômetros. É isso aí. Sem ser explorado, muita gente já explora a Serra do Caramba. Aquele evento que teve em Cachoeiro com a presença dos ex-prefeitos de Miguel Pereira e também de Camboriú, o que você tirou de lição daquilo ali, de proveito para a sua administração? Então, o Juninho já falou, né? O que a gente precisa muito, inclusive foi uma pergunta que eu fiz a eles. Como é que ele trouxe o pertencimento para quem mora em Miguel Pereira? E é um desafio que a gente está tendo nessa pasta. E acredito que seja muito... E só faltou falar quanto ele investiu, quanto foi investido ali, né? Da iniciativa privada. Mas aqui, 500 milhões. Uma das perguntas que foi feito lá foi minha. Uma das primeiras perguntas que o ouvinte mandou, só que eles não falaram o meu nome, porque eu mandei lá no WhatsApp, lá, chegou lá pro Jefferson, né, que é da TV Gazeta, que encaminhou para eles. Mas o rapaz lá que mediou não fez a pergunta da maneira que eu gostaria. A minha pergunta ela tinha a seguinte pegada. A gente sabe que PPP a Iluminatec aqui é uma PPP, é uma parceria público-privada que a gente está fazendo com eles. Então a gente sabe que o melhor caminho é uma PPP. Agora, como que eu chego... Vamos pegar aqui, Miguel Pereira. O que é Miguel Pereira para as pessoas entenderem aqui da nossa região? Miguel Pereira é Muqui. Uma cidade pequena. Eu ia falar muito parecido até com o que a gente tem aqui. Uma cidade pequena que não tem muito recurso. Infraestrutura Na verdade, pouca. agora eles têm. Você vai olhar o orçamento de Miguel Pereira, 200 milhões ano. Muqui é 20 milhões, eu acho que 50 milhões no máximo. Então, assim, é um orçamento muito além daquilo que costuma ser uma cidade de pequeno porte. Lá tem 20 mil habitantes no máximo. Então, uma cidade pequena, tipo o Muqui da vida, interiorana, não está nem na beira da BR, você tem que entrar em Paulo de Frontin para chegar em Miguel Pereira, né, bem no interior lá do Rio de Janeiro, mas ainda próximo da capital. Né? A questão é o seguinte... A questão é que, como que a gente faz? Eu acho que o grande desafio, a Larissa aqui ela vai concordar comigo, o grande desafio para a gente atrair os grandes investimentos para poder fazer uma PPP, porque a PPP é o ganha-ganha dos dois lados, ganha poder público e ganha a empresa privada. Só que se a empresa privada não acreditar numa determinada localidade, para ela não vale a pena. Ela tem que acreditar. Então, eu queria entender da parte deles ali, o que a parte do público, o poder público, ele precisa fazer para que o poder privado entenda que é interessante fazer uma parceria com esse poder público. Porque fazer a parceria público-privada é legal, a gente entende. Mas o que fazer o poder privado é entender que vale a pena fazer o contrato com aquele poder público. Eu entendi que Miguel Pereira, a jogada dele, e aí isso serve de exemplo pra gente, o André Português faz isso... André Português, né? Uhum. Faz isso muito bem. Ele pegou um projeto específico, que é o Parque dos Dinossauros. Ele pegou esse projeto, colocou debaixo do braço e ele fez de tudo para isso acontecer. A partir desse ponto, ele fez uma coisa que é o segredo do mundo moderno. Propaganda. Ele está sabendo vender Miguel Pereira. A maior parte dos projetos, né, a maior parte dos projetos que ele mostra não tem nenhum executado. Praça de Bíblia, hotel de não sei o quê, aquilo é basicamente especulação. Mas por que aquela especulação vai dar certo? Porque ele fez acontecer um Parque dos Dinossauros numa cidade pequena. Viabilizou. Então ele viabilizou, então ele mostrou para o poder privado que ele vai fazer o dever de casa dele. Então, pode ver as intervenções dele.
A intervenção dele foi em rua lá iluminada, rua de lazer, rua de turismo. Por quê? Investiu muito em segurança. Tá investindo Hoje muito ele em falou que é segurança. zero. Se você pensar que ele... Zero. Criminalidade Criminalidade zero. Se eu não me engano, ele falou que tem 100 guardas lá. Cachoeiro de Itapemirim tem 60 E não dá efetivo, conta. que está vindo agora do concurso para poder suprir uma necessidade. Então, olha o que Miguel Pereira conseguiu fazer através de um projeto que ele encabeçou, que talvez seja, aqui em Cachoeiro, tá trazendo por um paralelo, seja o que o nosso prefeito está fazendo em relação à cidade industrial. Por que o Ferraço está trazendo essa necessidade de uma cidade industrial? É mostrar para o poder privado que a gente vai fazer de tudo para que esse projeto dê certo, para que o poder privado volte a entender que Cachoeiro é uma cidade séria e que dá certo. Então, eu acho que a parte nossa do poder público é essa. E a Larissa vai ajudar a gente agora nesses próximos anos, ajudando a gente a vender essa cidade de Cachoeiro. Esses projetos que o poder público pega e bota debaixo do braço, eles são importantíssimos para dar legitimidade na hora que a gente for chegar, por exemplo, a Secretaria de Turismo, na feira dos municípios, falar assim, olha, Cachoeiro fez isso esse ano, vem para cá, vem visitar a gente, vem montar sua empresa aqui, vem conhecer a casa do Roberto Carlos, vem se hospedar em Cachoeiro de Itapemirim. Vem voar em Cachoeiro, legitimidade, vem fazer um voo panorâmico em Cachoeiro. Teatro. Então, deixa eu pegar um gancho no que o Juninho está É falando. porque eu peguei a fala dela, deixa ela falar do Miguel Pereira lá. Por quê? A gente tem as leis de incentivo que precisa da iniciativa privada para fazer funcionar. A Lei Rouanet, a LIC. Então, quando a gente mostra para o empresário que o que ele ganha ali é propaganda para ele. Sim. Porque se eu boto uma empresa em Cachoeiro para apoiar um projeto cultural nosso, ou um artista, ou o que seja, ele está investindo em propaganda. Ele está deixando de botar o imposto dele aonde iria para botar na cultura e no turismo. Ele está deixando de mandar para Janja ir para Paris para poder colocar aqui em Cachoeiro. Mas para isso ele tem que ser convencido através de um projeto. Mas então, com o prefeito Ferraço, a gente está tendo muita facilidade nisso. Inclusive, vocês vão ver agora, dia 13 de maio, um projeto que já está financiado pelo Antônio Autopeças. O Antônio Autopeças transformou o imposto de renda dele, o imposto de renda não, o ICMS, em projeto cultural. 289 mil investido em projeto cultural dentro de Cachoeiro. Por quê? Através da LIC. Foi uma ponte que a Secretaria de Cultura fez com a empresa privada para apoiar um projeto cultural com mais de 100 anos em Cachoeiro. Então, essas leis, a gente está desmistificando dessa maneira, Toninho. É o ganha-ganha que o prefeito de Balneário falou pra gente. Se você não mostra como o empresário vai ganhar, ele não vai ter interesse. Claro. Deixa ele fazer do jeito que tá. O empresário não entra para ganhar, não para perder. entra. Não, e não os entra pra ganhar. trâmites são fáceis. Um contador da empresa consegue transformar isso daí em imposto de renda através da Lei Rouanet e o ICMS através da LIC. Então, isso, assim, é incrível. E essa experiência dessa palestra dos dois foi incrível, porque a gente vê que Cachoeiro... Tanto é que foi uma pergunta que eu fiz, Juninho. Como é que vocês fizeram as pessoas amarem Miguel Pereira? Hoje não tem como você entrar em Miguel Pereira, não tem, a ocupação está 100%. Eu quero isso aqui em Cachoeiro. Tem até o francês lá, minha filha. Vai ter. É isso que o Juninho falou. Não existe. Só existe a Mas por que as pessoas iniciativa. acreditam? É porque ele sabe Deu certo. ele sabe tão bem vender aquilo que deu certo que a gente acredita que vai ter. E vai ter. Eu te digo, O André por Português enquanto, é um grande vendedor. por enquanto empreendedor. é especulação. Mas é uma especulação que vai acontecer. Ele é o presidente de uma empresa de turismo. Sim. De lá, que foi criada justamente para vender Miguel Pereira. E Toninho, eu falei pra ele até na hora que a gente foi entregar o presente pra ele, né, Juninho? Cachoeiro tem muito mais que você tinha. Aí ele falou, realmente, Cachoeiro a gente não... Miguel Pereira ele não tem um pico de Itabira. Com tanta coisa Não tem bonita que a Roberto gente... Carlos. Não, Não ele falou. tem. Ele falou sobre o Roberto Carlos. Nós Se eu tivesse conversamos, Roberto Carlos eu aqui, falei pra ele a gente isso. seria rico. Eu falei, a gente vai ficar. Eu vai tenho ficar. muita esperança que vai Nós ficar. temos um ativo muito grande, que é talvez Cultura. Nós temos História. esse ativo, né, do Roberto Carlos, principalmente, que ele está vivo, gente. É uma celebridade a nível de Brasil, de América Latina. Eu não vou dizer que mundo, porque mesmo que o mundo conheça, mas ele realmente é forte América Latina, Sabe né? que o Roberto Carlos é um dos poucos, se não for o único artista, que onde ele vai cantar, ele canta na língua Na língua do Dele. país. do país. Ah, tá. Isso, Ele cantou, inclusive, em Sim. Jerusalém. Assim. Sim.
Aqui é o segundo maior fã-clube do mundo. Versátil. Ele Então, só assim, perde pro Elvis Presley. Então, assim, o Roberto, ele é um ativo que é cachoeirense. E ele... As pessoas falam, mas o Roberto Carlos não se interessa por Cachoeiro de Itapemirim. Primeiro, que ele não tem nem compromisso de trazer para cá grandes investimentos se a gente mesmo não der valor. A maior parte das pessoas não dão valor a ele. Mas é um cara que, quando tá em Miami, e a gente viu o show dele em Miami, ele falou de Cachoeiro de Itapemirim, que quando eu era de Cachoeiro eu nunca imaginei estaria aqui, eu estou aqui. Então, mesmo nas pequenas frases, ele leva o Cachoeiro no coração dele. Né? Então, é um ativo muito importante que muitas vezes a gente não dá o valor necessário justamente para poder atrair, cara. A gente vê pela rua como tá, né? Como a gente pegou ali a casa do Roberto Carlos, a rua do Roberto Carlos, o entorno. Como a gente pegou aquele local. Mas vamos falar de 3 coisas aqui que envolvem... Você já falou 2, falta uma. Não, volta. Teatro, né, envolver isso aqui agora, ó. Teatro, Ilha da Luz e Praça de Fátima. Descasquem esse abacaxi agora, porque o teatro, desde de 20 de janeiro de 2020, está naquela incógnita. A Ilha da Luz está naquela destruição total. E a Praça de Fátima virou, durante anos e anos a fio no governo passado, depósito de noia mesmo. É depósito de noia aquilo ali. Não era casa, não, era depósito mesmo, que despejava ali. A Ilha da Luz eu posso aqui falar, pontuar o seguinte, que inclusive é um dos nossos projetos que a gente já está em conversa com o governo do estado para a gente fazer através de um convênio. São alguns grandes projetos, né? Mas eu acho que os mais simbólicos, a Ilha da Luz, eu falei Praça de Fátima, não? Eu falei da Luz, né? Então, a Ilha da Luz, Parque de Exposição e o Viaduto do IBC. São 3 projetos assim importantíssimos que a gente precisa justamente para trazer de novo esse sentimento do cachoeirense de pertença, sabe? Porque como não tem espaço público quase, está escasso em Cachoeiro, muito embora cada bairro tenha o seu espaço ali, mas são espaços mais de final de tarde. Agora um espaço público de final de semana, de lazer de fato, dos pais levarem os filhos, ficou a Praça de Fátima, mas qual? A Ilha da Luz acabou, o Parque de Exposição nunca foi. É longe. Né? Longe para vocês. Longe Para vocês. Mas lá para o aeroporto. Isso, é longe. Tanto é que um evento, quando ele vai ser feito na praça, ele tem muito mais gente. Por que a gente tem isso no nosso coração? Porque se a gente faz a Ilha da Luz. Está longe para nós que somos pobres. Porque o PIB está todo lá. E lá não, tá eu que moro lá, para mim tá longe. Eu vou ver se eu vou sair de final de semana. Meu público lá, periférico lá, Boa Vista, Rui Pinto Bandeira, Mar Brasa, até o BNH. Para eles não vale a pena vir aqui para Ilha da Luz. Vale a pena ir para a praça lá, do seu lado lá, Juninho, que fica lotada toda quarta-feira. Show. Você chega ali, a própria praça ali do Ferração ali, de tarde à noite, tá cheio de criança lá brincando. Então por que pra gente a exposição ali foi feita, o pavilhão, a gente tem a intenção de aumentar mais 50% do pavilhão para poder atender as grandes exposições que tem lá. E nós temos o interesse de fazer uma reurbanização ali para justamente virar um parque. Porque você tem a parte da exposição ali no pavilhão e o parque onde as pessoas vão poder caminhar, vão poder levar os filhos, poder jogar bola, poder andar de patinete, bicicleta, patins. Aberto, né? Aberto. Assim como na Ilha da Luz. Na Ilha da Luz também tem um projeto nesse sentido que a gente só precisou refazer dar algumas alterações, porque num projeto que tinha do governo passado, dentro da Ilha da Luz tinha um lago, a gente achou que não valia a pena botar um lago numa ilha, porque já tem tanta água do lado de fora, para que eu vou botar água do lado de dentro? Então, aí, até para compensar que nós tínhamos... Tem que vir, pô, você quer que eu faça o quê? Até para compensar, porque chorar. A Ilha da Luz, ela tinha um pavilhão ali que as pessoas usavam muito, a Igreja Católica usava muito, né, usava-se muito para show. Então, a parte onde seria o lago, que é grande, vai virar uma área agora de concreto, para que as pessoas possam usar justamente, seja para poder fazer uma prática esportiva, mas para quando quiser fazer algum evento, até mesmo cultural, possa ser usada essa grande praça ali. Isso sem matar o entorno, que vai continuar com a vegetação do local, vai continuar com a vegetação, não dá mais um tempinho para nós aí. Pode deixar. Vai continuar com a vegetação
Aqui, e vai voltar a ter vida e orgulho Juninho ali. tá de olho nessa ampulheta sua, Toninho. Acho que ele quer levar pra ele. Que eu Não, vou pegar dele. Essa aí não precisa, não. Mas, enfim. Eu falei do Parque de Exposição, Ilha da Luz e o Trevo do IBC, que já está agora para poder sair a mudança do poste. Eles têm até maio para poder retirar. Agora, em abril, dia 24, começa a retirada dos fios. E até o dia 15 de maio sai o poste dali do meio. A gente vai retirar aquele trevo. Nós vamos deixar a pista direta ali, na João de Santos Neves. Por quê? A nossa ideia é liberar a pista para ver como é que o trânsito vai fluir. Caso haja necessidade, nós já temos um projeto que já está indo para o governo do estado para a gente fazer o convênio de fazer o viaduto. Caso não dê certo, vai fazer o viaduto. Caso essa pequena mudança resolva o problema do trânsito, talvez a gente até reavalie e coloque esse investimento para uma outra área que seja de necessidade. Mas o viaduto ali é a nossa primeira opção para resolver o problema do IBC. Você viu, né? É só querer trabalhar. O próprio governo do estado, pelo que eu estava conversando. Aí nós já com o estamos Ricardo, abrindo. Eu acho que nunca teve prefeito que gostou de abrir tanto rua, e nos últimos 20 anos acho que ninguém abriu rua. Não, Nós pera aí. Cachoeira Itapemirim, nos últimos 20 anos, só fechou rua. Nós estamos já abrindo uma estrada que liga ali na Pré-Mobras, ali no aeroporto, até a Torabras, ali no São Joaquim. Então a máquina já está lá hoje, amanhã eu vou até dar uma olhada como é que está a estrada. E o Ari já tem a liberação ambiental para poder reabrir uma coisa que ele já abriu há 25 anos atrás e que com o tempo ninguém foi dando manutenção, tomou conta. Que é a estrada que liga o aeroporto ali na Avenida Getúlio Vargas até a entrada de São Simão, que vai para Santa Teresa. Porque abrindo aquela estrada ali, criando uma rota alternativa, já é um compromisso do governo do estado com a gente fazer o projeto executivo e fazer ali a estrada do contorno que vai até a BR-101, do aeroporto até a BR-101. A ponte ligando o bairro Valão, Café Guandu ali, ao outro lado lá. Rubem Braga. Rubem Braga, do Vilage até o contorno. É uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. O projeto já foi feito, inclusive com parceria do ES em Ação, né, que tem os empresários aqui de Cachoeiro. Então o projeto da ponte já está pronto. Né? Então o projeto da ponte já está pronto. A gente só precisa agora do convênio com o governo do estado para a execução. Quer dizer, você faz isso aí, já vem a duplicação agora da rodovia do Frade, a possibilidade de abrir também saindo Nova Independência, né? Como é que é? Da Santa Teresa Independência, é isso mesmo? Isso. Independência, sai lá na BR-101. Isso. Quer dizer, Cachoeiro começa Eu não lembro se passa por Independência, não. Ah, não, passa. Porque para sair tem que passar em Independência. Passa Independência. Porque tem uma saída que sai aqui antes, quase perto da Cofrio, mas não vai sair nessa daqui, não. Vai sair justamente na BR-101 Na mesmo. BR-101, quer dizer, Cachoeiro Alivia o trânsito. vai né? aliviar. Trânsito pesado, Você sabe né? Já não tem pra onde crescer. Quantos mil habitantes tem Cachoeiro? Só pra gente poder fechar. 183. 190. Vamos arredar para 200 mil, porque vem carro de fora, aquele negócio todinho. 200 não, mil. se você for trazer a população flutuante, vou botar aí 250 uns mil. 300 mil. Então pronto. Aí, quantos mil carros são vendidos pelas concessionárias em Cachoeiro por ano? Alguém já fez essa conta? Então faz. Quantas mil motos tem em Cachoeiro hoje? Motos Cachoeiro é a maior concentração do estado. Maior concentração, são 60 mil. Moral da história. Se você não tiver estrada, ou se você continuar fechando ruas, como os prefeitos passados faziam, Ô, Toninho, Cachoeiro vamos fica falar estagnado. aqui, deixa eu porra. falar aqui então da macrodrenagem, porque muita gente, a população de Cachoeiro não sabe disso. Mas ali onde era o Shopping Popular, ali onde tem a ligação da Avenida Beira Rio com o antigo posto Oasis, ali não teria rua mais. Ali no passado tinha uma rua, que os carros que vinham da Beira Rio faziam o contorno e subiam para a linha vermelha. Né? Não teria mais pelo projeto que tinha da macrodrenagem. A gente sabe por que não tinha. O Wilson aqui ele está de testemunha, porque foi feito no projeto uma reorganização da rede de água da adutora. Só que o que acontece? Eu acho que ali talvez foi uma falha do projeto logo no início, porque a rede de água ela ficou muito superficial. Como a drenagem ali, as galerias, elas são muito grandes,
são 2,5 metros por 2,5 metros, são duas, uma do lado da outra. Então, a rede de água, ela ficou por cima, e ela ficou muito superficial. Eles não cavaram mais para poder fazer a saída mais baixo. Então, nisso que ficou superficial, é perigoso passar trânsito por cima. Então, a ideia deles, a maravilhosa, era proibir de passar carro. Só que aí você mata um comércio local ali, porque os carros só poderiam passar lá por cima da linha vermelha. Nem ali por baixo da antiga estação poderia passar carro. Só passaria ônibus. Né? Inclusive o Wilson, quando eu falei, ele falou comigo, mas ninguém me comunicou que o ponto de ônibus vai sair lá de cima e vir aqui para baixo. Aí quando ele soube, a gente entrou na jogada para liberar pelo menos a via que já existia antes, linha vermelha, posto Ases e linha vermelha. Beira Rio, posto Ases e linha vermelha. Então esse contorno vai continuar existindo. E ali em cima, por baixo da antiga estação, vai continuar podendo passar carro, porque nós vamos fazer, aonde era o posto Ases, estacionamento. Porque ali você sai do campo de maior perigo da rede de água. Então ali vai poder ter um estacionamento para os carros, para que a gente possa trazer vida de novo ali para o comércio. E as adutoras também foram protegidas, né, com concreto. Foi feita uma cobertura de concreto ali, para não ter perigo, né, de um carro passar e romper a adutora. Né? Então, o cuidado que nós tivemos agora de inserir essa modificação lá para possibilitar esse retorno que foi determinado pelo prefeito Ferraz. E que, inclusive, está terminando. Tá? Já foi feito ali o aterramento daquela região ali do antigo posto Ases. Eu acho que a parte de baixo já foi feito ali o paviesse, colocado do paviesse. A parte de cima, se o tempo segurar e firmar até ali na semana que vem, porque a Semana Santa é um pouco mais curta, até semana que vem vai estar colocando já bem adiantado, e vai faltar basicamente ali naquela parte de baixo a caixa coletora, que também já foi dado ordem para se fazer, que está fora do traçado, né, dos carros e dos ônibus, já vai fazer em paralelo a pavimentação com o paviesse e a caixa coletora da drenagem, para fazer ali a ligação das várias drenagens que existem naquela região. Fechado? Até 30 de abril a gente quer conseguir entregar pelo menos o acesso ali para o pessoal do comércio. Dia 13 de maio o Ferraz fazer o anúncio que ele quer fazer, né? Dia 13 é cidade industrial. Cidade industrial. Ele quer dar o pontapé na cidade industrial. O investimento, só fechando aqui mesmo, o investimento do governo do estado em Cachoeiro parece que está orçado em termos de 500 milhões, é isso? Podendo chegar a 600 milhões, né? Para esse ano, você fala? Daquele discurso lá na Estrada do Frade, lá no posto de gasolina, o diretor do DR, o Freitas, né? O Freitas falou que chegava a 500 milhões, mas que o governador viria a Cachoeiro agora em abril ou maio e tinha mais 100 milhões para anunciar. Não, mas calma. Aí tem que fazer uma distinção. Uma coisa os investimentos via convênio, porque o governo do estado ajudou muito a gente nos últimos anos com o recurso via convênio. Então foram quase 500 milhões só de convênio. Uhum. O que o Freitas está falando é de investimento que não é diretamente com o município. Então, por exemplo, a rodovia do Frade não é com o município, que é uma rodovia estadual, que vai pegar o município de Cachoeiro, vai pegar Itapemirim, vai pegar outros municípios ali. E também tem o investimento ali Estou tentando lembrar aqui agora qual que é o outro investimento que eles vieram. E o aeroporto municipal, que eles já estão ali... Sim, mas de qualquer forma são investimentos para o município. Sim, mas o que a gente quer, que o Ferraço quer, não é só esse investimento que é só do governo do estado, não, que é em convênio também. A gente quer pelo menos 500 milhões em convênio com a gente. O Ferraz falava isso durante a campanha, é o seguinte, o governo do estado está investindo 500 milhões em Cachoeiro. Se ele fizer 400, me der 499... Tá ótimo pra gente, tá ótimo. Bem Ferraz. E é isso que a gente quer. Juninho, querido, grande abraço, obrigado mesmo, tá? Wilson, fechado dia 29? Até dia 29. Até o dia 29. Viu agora? Agora eu até a Larissa por último. Gostou? Botou primeiro, agora... Começou e fechou. Menino, a estratégia, ó. Isso aí, para agradar a todos. Como é que isso funciona? É assim que funciona. Um prazer. As portas estão abertas para você. A hora que você precisar, é só me avisar. E no dia 30, que vai acabar as obras, a gente convida todo mundo para participar da final do chefe do Festival Gastronômico de Roberto Carlos. Lá na rua do Roberto Carlos. Onde a gente vai fechar a rua e trazer 13 restaurantes de Cachoeiro para homenagem a Roberto Carlos.
vai ter show na rua, com o asfalto o carro já passando ali, né, Juninho? Isso Se aí. Deus quiser, Deus quiser, vai estar fechadinho. já vai direto parar na rua do Roberto Carlos. Juninho, pra fechar, dá a notícia que o povo quer ouvir. Quando é que abre aquela rua no centro ali, a macrodrenagem? Quando é que vai ser liberado para o trânsito, assim, 100%? Olha, Dá essa notícia. a nossa expectativa é até dia 30 de abril conseguir finalizar aquela pavimentação ali. Até porque o Ferraço ele não quer esperar mais do que isso. Ele já marcou com o governador Paciente, né? para no dia 15 de maio o governador, acho que é dia 15 de maio o governador vir entregar a obra ali da macrodrenagem. Então, até mais ou menos ali o dia 30 de abril, acho que já tem como a gente garantir um acesso para a população de novo. E se a gente for fazer uma outra etapa da macrodrenagem Cachoeiro, a gente vai começar a parte certa, que é a parte inicial, do rio para cima. É onde deveria ter começado. É isso aí. O transtorno está porque começou de forma invertida. Tanto é que esse ano, quando choveu um pouco mais forte ali no Nova Brasília, não houve problema de encher a Nova Brasília para poder prejudicar as casas. Mas a água que vinha de cima do São Francisco, ali do Alto Marins, com muita lama, mostrou que a segunda etapa devia ter sido a primeira etapa para poder começar a coletar. Você sabe dessa história. O Juninho sabe dessa história. O ex-prefeito foi todo eufórico fazer uma visita a Ferraço, na casa dele em Marataízes. Quando chegou lá, falou da obra dele, o que você achou? Ferraço falou, magnífica, espetacular, eu faria a mesma coisa com você, com uma condição. Eu começaria por onde você está terminando. Exato. Eu terminaria onde você está começando. Não daria tanto transtorno. Não daria transtorno. E é uma questão assim, eu que não sou engenheiro, que não... Muito embora o prefeito tenha falado isso comigo há 3 anos atrás, eu não sou engenheiro, então não sei. Mas assim, eu não sou engenheiro, tenho humildade de dizer, para perguntar aos engenheiros, mas eu acho que é uma questão de... É um princípio básico até mesmo de física. Lógico. A água, ela busca sempre o nível da água. Então, se você tem aqui está plano. Se tem água aqui vai empoçar. Se ela tiver minimamente com uma queda, ela vai sempre buscar o nível mais baixo. Princípio de Pascal. Princípio de Pascal, é isso aí. Mas, enfim, se eu tenho essa lógica na minha cabeça, por que eu vou começar de cima para baixo? Porque na hora que chover, essa água vai empoçar em algum lugar. Ela vai ter que ir para algum lugar. Então, se eu começo sempre de baixo para cima, toda a água que cai na minha drenagem, ela já vai para o rio. Então, o princípio, mesmo que eu não entenda de engenharia, é básico por uma questão de física. Né? Saber que a água sempre vai descer para o caminho do rio. E na época eu respondi da seguinte forma: a sua secretária de obras é advogada, não é engenheira. Ah, mas para aí. Eu sou dentista e sou secretária de cultura. Mas, Toninho, tem uma característica importante. Me matou agora. Não, tem não. Eu tenho que falar que eu estou fazendo um bom trabalho, né? Então eu vou defender eu vou te essa salvar, parte. então. O conjunto de secretários que o Ferraço mobilizou são cachoeirenses. Todos eles. Eu ia Esse é o falar grande isso. detalhe. Isso, Conhece a mais história de mora Cachoeiro. aqui, né? Faz uma diferença. Muito E recebe as pessoas, Porque a gente vê isso também. o salário fica em Cachoeiro, eles conhecem os problemas de Cachoeiro, conhecem os moradores de Cachoeiro, ama Cachoeiro, e tem um quinto que eu prefiro não falar. Gente, vamos fechar? Um abraço. Vamos fechar. Gente, um abraço. Obrigado, Juninho. Obrigado, Wilson. Obrigado, doutora Larissa. Abraço. Voltamos na próxima terça-feira e lembrando, dia 29 já está definido aqui, hein? A presença aqui do Wilson Carlos Gomes Coelho, presidente da GESA. O negócio vai estourar aqui, porque nós vamos trazer documentos, vídeos e fotos. Grande abraço, ficamos por aqui.